pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, eu agradeço pela oportunidade. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas depositados no teu altar, pois o Senhor sabe do que a gente precisa, Pai. A tua casa precisa. E agora, meu Senhor, eu peço a Ti, Pai, que abençoe grandemente esse homem que estará ministrando a Tua palavra, meu Deus. Que as palavras não saiam da sua boca, mas sim do Teu coração, meu Pai. É assim que eu te oro, Pai, e já te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz a graça, amados irmãos. Paz a graça a você também que vai assistir de casa, você que é cristão ou não é cristão, fica aí junto com a gente. Puder se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista de Calumbi, para que a gente possa estar chegando nos 50 inscritos, para a gente poder fazer as transmissões direto pelo celular, em vez de ficar gravando ou fazendo pelo computador, que às vezes eu preciso fazer direto pelo celular e eu preciso de 50 inscritos. Quem é da igreja aqui que ainda não se inscreveu, vá lá no canal da igreja, se inscreva, que é nosso, esse canal é nosso, tá? E se a gente conseguir uma boa quantidade de pessoas para o futuro, eu tenho aí sonhos de alguns projetos para a gente, colocar essa TV que é da nossa igreja aqui de Calumbi e fazer outros projetos um pouco mais para frente, se assim Deus permitir, for da vontade de nosso Deus, a gente pode usar o canal não só para transmissão, mas para a gente fazer outras transmissões também, que possa atingir mais pessoas da própria comunidade de Calumbi, como a gente tem um conteúdo para a gente assistir em casa também. Mas isso aí os irmãos orem para que o Senhor nos ajude, para que a gente possa usar os meios sociais, as redes sociais, para estar propagando a palavra de Deus, porque infelizmente, queiramos ou não queiramos, as redes sociais é um meio de se propagar a palavra de Deus, principalmente para os mais jovens, que hoje são antenados com as tecnologias, e que se a gente não fizer isso, o mundo está fazendo, e vai tomar de conta e vai arrastar nosso jovem. Então, por isso é importante a gente estar sempre dando esse alerta, para que a gente possa se comprometer cada vez mais em ajudar na criação, no desenvolvimento desse canal, que é nas redes sociais, para que a gente possa estar lá tomando conta, e estar lá dentro falando também, para que os jovens tanto de Calumbi ou de qualquer outro jovem, possa estar ouvindo a palavra de Deus através
das redes sociais, para que não seja o terreno de uma única pessoa, né? Que é o maligno. E falando no maligno, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de uma armadura, tá? De algo que Paulo vai usar a figura da armadura romana, né? Tá passando ali, né? Eu vou usar o texto base de Efésios capítulo 6, né? Use a salvação como capacete, empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e eu quero pegar uma parte, só uma parte aqui, do último verso do capítulo 6, 17 do livro de Efésios. Eu não vou pegar toda a armadura e explicar toda a armadura, porque senão eu teria que começar desde o início, e daí eu levaria muito tempo e não tenho tempo hoje. Então eu quero pegar apenas uma parte do versículo para explicar. Mas para a gente entender o contexto, nós vamos ter que ler um pouquinho antes no texto, tá? Sobre o que Paulo está de fato falando sobre a armadura de Deus. E ele vai estar tratando disso lá no livro de Efésios. Vocês podem abrir aí, você que está em casa também, abra sua Bíblia em Efésios 17, eu vou fazer a primeira leitura, eu vou fazer na Bíblia Nova Versão Transformadora, depois eu vou ler na versão, que é a versão oficial que a gente está usando nessa igreja a partir de agora, que é a NAA, que é Nova Almeida e Atualizada, mas eu gosto muito da versão, Nova Versão Transformadora, e nós vamos pegar. O texto base vai ser os Efésios 6,17, que eu já li, mas para a gente entender o que Paulo está querendo dizer ao usar a figura da armadura romana, que é um pouquinho distante de nós, porque nós não temos mais, né, a figura da armadura romana, porque nosso exército brasileiro, nosso glorioso exército brasileiro, não usam mais desses equipamentos para guerra, né? Usam uma farda, né? Verde oliva, né? E verde claro, verde escuro e às vezes cinza, e ainda usam um capacete, e a espada não é mais uma espada, é uma metralhadora, um fuzil, né? Então a gente tem algo um pouquinho diferente. Então, dentro do contexto romano, uma armadura medieval, né? Ela consistia ali de capacete, ela tinha estrutura, o capacete, a parte do peitoral, que é a proteção, um escudo, né, e uma espada, tá? Então isso era o básico de um soldado romano para ele entrar numa batalha. E Paulo, tendo isso em mente, e depois dele vir falando com os irmãos de Efésios, falando inclusive de fé, falando inclusive de maridos e mulheres, Efésios 5, ele vai falar sobre o comportamento do marido em relação à sua esposa, e demonstrando como Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Ele usa a figura da mulher para isso, ao falar do relacionamento do marido com a mulher. Então Paulo vem todo Efésios tratando desses assuntos pertinentes à igreja, colocando em ordem a igreja de Efésios. Aí ele vai chegar no Efésios 6:10, e ele vai dizer assim, uma palavra final. Então quando ele chega em Efésios 6:10, ele está ali escrevendo, ele já falou tudo o que ele tinha que falar, tudo que ele tinha que colocar em ordem na igreja de Efésios. Ele está contente, feliz, mandando aquela carta. Aí ele fala assim, uma palavra final, que é a primeira parte aí do versículo Efésios 6:10. Aí ele continua, sejam fortes no Senhor, em seu grande poder. Tá? Então Paulo dá essa primeira palavra, sejam fortes no Senhor em seu grande poder. Lembrando que em Mateus 28:19, o Senhor Jesus vai dizer, 28, a partir do 18, todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Paulo está falando, então sejam fortes no Senhor em seu grande poder, o poder que já foi dado a Jesus, já é direito nosso, e Jesus já nos transmitiu esse poder, lá em Mateus 28:19, depois vocês leiam. Aí ele continua, vistam
toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aí ele faz, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes. Só que a armadura de Deus não é a armadura romana, mas ele vai colocar em contexto aqui a armadura romana. Então, da mesma forma que o povo romano, da mesma forma que a igreja de Éfeso tinha uma realidade de um soldado romano que se preparava com uma armadura, capacete, né, e as investiduras e tudo mais, Paulo está dizendo que no reino, que na igreja e o povo de Deus também tem uma armadura. E essa armadura, meu irmão, ela está disponível a todo momento, a todo instante para você. Ela não está longe de mim e de você. Ela está disponível, basta você querer, basta você confiar e crer que Jesus Cristo tem esse poder e Ele passou para nós o poder dessa armadura. E que Ele está dizendo agora. E para que uma armadura? Então, para que o romano tem uma armadura? Para lutar contra os seus inimigos, que é carne e sangue. Então, o romano estava lá na sua guerra, e Paulo está falando sobre aquilo que o povo de Éfeso tem um contato imediato. Então ele está usando o romano como uma figura, numa batalha romana, em uma batalha, Paulo toma aquela figura de um soldado romano para dizer que Deus também tem uma armadura. Para a gente se preparar, estar preparado para enfrentar as estratégias do diabo. Porque o diabo vai vir contra nós. Tá? E a primeira batalha que você vai enfrentar contra o diabo é dentro de você mesmo, é a sua carne. Porque Jesus diz lá em João 8:44: vós sois do diabo e quereis fazer a vontade do vosso pai, porque ele foi mentiroso e nunca se firmou na verdade, e ele também foi homicida. Então todo aquele que mente, que vive na corrupção, na maracutaia, no mundo errado, se torna-se filho do diabo, mesmo estando dentro da igreja, se torna filho do diabo, porque é participante das obras do diabo. Então o primeiro inimigo que nós temos que enfrentar, ele também participa de carne e de sangue, que é eu e você. Mas isso não está aparente, isso não é palpável, não se pega. Isso está dentro do seu corpo, faz parte de nós, porque herdamos de nossos pais, Adão e Eva. Isso é natural, a mim e a você. Aí ele continua, então nós precisamos estar preparados para as estratégias do diabo que vai vir contra nós. O primeiro é na nossa carne, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas invejas, nossas paixões, nossas concupiscências, nossos maus desejos, tudo isso são estratégia do diabo que já está em nós. É a primeira batalha que você vai enfrentar. Então você precisa da armadura, você precisa do poder de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem do poder de Deus. Efésios 6:12, pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes, autoridades do mundo invisível, contra os grandes poderes deste mundo de trevas, e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Então temos o inimigo, que não conseguimos ver aqui no mundo terreno, tá? Não é possível vê-los, não é possível pegá-lo, não é possível palpá-lo ainda. Ele não se manifestou da sua forma visível, mas um dia ele vai se manifestar. Está lá no livro de Apocalipse, ele vai se manifestar. Então, nós não temos que lutar contra as pessoas, mas nós temos que lutar contra Satanás. E as pessoas que pecam, que roubam, que matam, que são corruptos, que corrompem, que mentem, que fazem todas essas obras do diabo, elas não a percebem e não sabem que são inimigas naturais nossas. Porque assim como a água está para o peixe e para ele a água é a vida, assim o mundo está enganado em relação a Satanás.
praticando as obras deles, eles acham que isso é natural, que isso é comum. Tira o peixe fora d'água e fala: não, você precisa de oxigênio para viver como eu. Mas se você tirar o peixe, ele morre, porque a transformação de oxigênio, da onde ele tira o oxigênio, ele tira da água, H2O. Então você tem parte de oxigênio na água. Então a guelras, né? Lá em Rondônia a gente chama de guelra, né? Que é aquela parte vermelha que fica aqui do lado, que ele respira. Ali faz a separação do oxigênio da água e ele respira. Então a água é natural para ele, é o oxigênio para ele. Agora tira ele da água e diga a ele que o oxigênio é apenas uma parte da água. Mas aqui fora você tem oxigênio abundante. Ele não, ele vai pedir socorro e quer voltar para a água, porque a água ali é o natural. O homem sem Deus, no mundo espiritual, ele é a mesma coisa. Por isso que necessita do poder de Deus para transformar o velho homem, pegar o peixe, transformar ele em uma nova criatura que é filho de Deus, para transformar, para ele nascer de novo do Espírito, para ele ter condições de respirar fora da água. Assim um homem no mundo também precisa do Espírito Santo, precisa do trabalhar de Deus, para ele ser transformado, para ele sair de dentro do mundo do pecado, o qual ele está mergulhado, o qual é trevas, é algo que ele não consegue chegar e que não consegue ver, mas nós temos olhos espirituais e conseguimos discernir todas as coisas espirituais claramente. Nós vemos qual é a situação dele, nós vemos que as trevas, que ainda não desceu à terra, mas um dia há de descer, está na vida dele, e ele precisa abandonar esse mundo de trevas. Mas como o peixe está para a água, que eu estou usando a figura do peixe, ele não quer sair e não quer vir para a vida verdadeira de forma nenhuma, porque o estilo de vida e o modo de vida e o estilo de sobrevivência dele é o mundo do pecado, é o mundo de trevas. Só que ele não consegue enxergar que aquele mundo de trevas é morte e vai conduzir ele ao caminho da morte. Então são contra esses espíritos malignos que agem no mundo, que está lá no mundo celestial, mas que se faz presente na vida do mundo e daqueles que são filhos do diabo, neste mundo. 13, Efésios 6, 13. Portanto, aí ele fala, agora, entendendo a questão do mundo espiritual e do mundo físico, portanto, visto toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Está vendo? Então tem um dia do mal, tem um tempo do mal, tem a hora do mal. Toda hora é hora do mal, porque toda hora você topa com um pecador, toda hora você topa com um filho do diabo. Porque aqueles que não creem em Cristo Jesus, aqueles que não têm sua vida lavada e remida e transformada pelo sangue de Cristo, são filhos do diabo. Você queira aceitar ou não, o problema é seu. A palavra de Deus diz que é, e Deus é verdadeiro e não mente. E Jesus diz que são filhos do diabo sim, porque fazem as obras do diabo. Então depois da batalha, portanto, visto toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao inimigo no tempo do mal. A segunda parte, então depois de você ter batalhado, depois de você vencer, aqui já são para aqueles que já adquiriram essa armadura, já têm essa armadura e já estão vencendo as batalhas. Vocês continuarão de pé e firme. Então esse é o propósito dessa armadura, para continuar firme, continuar de pé e firme. 14. Assim, mantenham sua posição. Então, como um soldado que vencer uma batalha não quer dizer que venceu a guerra. A batalha é uma batalha por vez, é por etapa. Porque nenhum exército romano ia contra o inimigo com todo o seu exército, e nenhum outro exército vinha contra o inimigo com todo o seu exército.
Então ele vinha por parte, ele não revela totalmente o seu poder. Então ele vem por parte. O inimigo não te enfrenta com tudo que ele é. Ele não vem contra mim, contra você, com todo o seu poder. Aliás, ele nem pode, porque ele está detido, ele está impedido de vir contra mim e contra você, com toda a sua força. Mas um dia ele virá, porque ele vai ser tirado lá do mundo espiritual e vai ser jogado por terra. E toda a terra vai ver quem é ele e vai saber quem é ele. E vai provar da ação dele completamente agindo aqui nessa terra. Assim, e assim vamos manter. Então mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Agora que Paulo vai começar a descrever e a falar qual é a armadura do povo de Deus. Ele toma como figura a armadura. Ele toma como figura a armadura romana, né? Ele toma como figura a armadura romana, tá? E agora ele vai descrever. Por quê? Porque primeiro ele tratou da batalha, da vitória, a certeza e a garantia. Agora ele vai descrever como que é isso. Efésios 6,15. Como calçados, usem, como calçados, porque na armadura tinha uma parte, muitos usavam um calçado de ferro, alguma coisa que protegia o pé dele, principalmente o cavaleiro que estava em cima de um cavalo, ele usava uma bota, alguma coisa de ferro, né, para proteger, como calçados. Usem a paz das boas novas. Qual é a paz das boas novas? Paz das boas novas. Em outras traduções, ou na NAA, ou na NVI, ou na ARA, na tradução que você está usando, pode ter a palavra evangelho, né? A paz do evangelho, ou a paz das boas novas, ou das boas notícias. A paz é aquele coro que cantou para os pastores de Belém quando os anjos vieram e anunciaram a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, né? As boas novas, que é o quê? Nasceu em Belém o Cristo, o Salvador do mundo, aquele a quem Deus vai revelar, porque Deus quer bem a todos os homens. A partir daquele momento a salvação está disponível. As boas novas é o quê? A salvação. A paz não é paz humana, não é paz de Ucrânia e Rússia, não é essa paz. Essa paz que é pregada e é ensinada aí, isso aí chama teologia da libertação, que distorce a Bíblia para colocar política pelo meio e para dizer que são pessoas boas, religiosas, que vão para a igreja, que frequentam as igrejas, que frequentam certos tipos de religião, as igrejas, e que essas pessoas boas religiosas estão promovendo a paz nesse mundo de guerra. Estão apaziguando o ser humano. Não existe paz nesse mundo. Não existe. Desde que eu nasci até hoje, nunca vi a terra em paz. Em algum canto tem alguém em guerra. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando que a paz das boas novas é que agora Deus vai aceitar o ser humano a partir da fé colocada em Cristo Jesus. Então vai haver paz entre Deus e aqueles que creem em Cristo Jesus. Então vai haver uma paz em abundância. Não é a paz do mundo. Usem a paz, né, de boas novas, para que estejam inteiramente preparados, né? Então usem a paz como calçado, né? Calçado, o pé que te leva, que faz você andar, que te dá proteção para você ir andando e levando a palavra de paz do evangelho. Então o seu pé está preparado. Então se o inimigo te pôr alguma coisa que vai te fazer mal, tipo uma armadilha, né, que nem aquelas armadilhas de pegar urso, de pegar bicho no mato, né? Então, né, se tem caco de vidro, se o inimigo põe caco de vidro, se o inimigo te põe impedimento, você está preparado aqui, pode ir
tranquilo, falando e anunciando a palavra do Evangelho, a palavra de paz, de boas novas para os homens. Verso 16: em todas as situações, levantem, em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Então, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, levantem o escudo da fé. Levanta o escudo da fé. Eu estou apresentando aqui atrás, em todas as situações, levanta o escudo da fé. O escudo da fé. Eu creio. É dizer, eu creio. Porque o inimigo vai fazer o quê? Para deter as flechas de fogo do inimigo, porque naquela época o inimigo lançava flechas de fogo, que a gente vê no filme, né? Lá vai flecha de fogo, aí a pessoa se escondia atrás do escudo, ali ficava escondida e as flechas vinham e batiam no escudo. Então quer dizer, no mundo espiritual, que é aquelas pessoas que são usadas por Satanás e não sabem, porque elas não conseguem enxergar, não conseguem perceber, porque estão assim como a água está para o peixe, eles estão para o pecado. A palavra de Deus diz que o ímpio bebe o ímpio vive no pecado como bebe água, a todo instante, é uma sede constante que ele tem. Então o mundo cheio de Satanás vai vir contra você com todos os tipos de malignidade, vai querer colocar diante o marido que é casado, ou pegar o marido casado. Você está na rua, ou você está no serviço, aquele colega de serviço, ou quem quer que seja, pode ser até seu filho, pode ser seu parente, pode ser quem for, que seja mundano. Satanás vai usar ele para lançar flecha. Olha como aquela mulher, olha como uma mulher bonita, olha só, é flecha do inimigo. Então você tem que levantar o escudo da fé, a palavra de Deus. Então você levanta o quê? Escudo da fé. Não, eu creio que a palavra de Deus é verdade, e eu não devo usar os meus olhos para cobiçar. Às vezes, olha, eu passei muitos anos, e em São Paulo eu tive um carrinho, um Escort, depois não tive mais, há tanto tempo aqui, há 13 anos no Nordeste, há 13 anos, acho que 14, nunca mais tive veículo. Então, eu vi as pessoas passando com moto, com tudo, e aqui no sertão, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas compram moto que foi ou extraviada, ou roubada, ou sem documento, chamada cabrita, ou qualquer tipo de coisa errada. E aí às vezes as pessoas vinham, falar, arruma uma moto, compra uma moto barata, você precisa de uma moto para andar. Mas como, meu irmão, se eu sou um servo do Senhor, como é que eu vou comprar algo extraviado? Então eu levantava o escudo da fé e falava, não, sai para lá, Satanás. Então eu levantava o escudo da fé e segurava, falava, não, o Senhor tem para mim, Ele tem o melhor, Ele tem o que é certo, Ele tem o que é correto. Eu não aceito essas flechas do inimigo contra mim, me tentando induzir e me levar para o caminho do mal. É escudo da fé. Levanta o escudo da fé. Então em qualquer situação, numa batalha contra as trevas, nas pessoas lá fora, não estou falando aqui, eu estou falando nas pessoas, mas não é que você tem que atacar as pessoas, porque Paulo deixa claro que não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. Mas você que é cristão com olho espiritual, você enxerga a intenção de Satanás através da vida dele. Então você detém com a fé as flechas do maligno. Aí vai chegar no 17, que é o nosso texto, que eu quero ficar um pouquinho nele. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira parte é, use a salvação como capacete. Olha lá. A salvação como capacete. A salvação como capacete. A salvação como capacete. Mas quem é a salvação? O que é a salvação? Quem é a salvação? Quem é a cabeça da igreja? Quem é o nosso cabeça? É Cristo, é Deus, é o Senhor.
Então é Ele mesmo, a salvação que Ele nos deu, usar como capacete. Usem a salvação como capacete. A ideia aqui não é salvar a sua cabeça contra o inimigo. A ideia é: você está salvo porque Cristo lhe salvou e tirou do mundo. E essa salvação, ela não é tirada de você, nem por você mesmo. Depois que você creu e o Espírito Santo te selou e marcou, ninguém pode tirar a salvação de você. Ninguém, nem você mesmo pode tirar essa salvação. Então o que Paulo está dizendo? Então usem a salvação como capacete. Então qualquer coisa que o inimigo venha tentar tirar o seu propósito de vida, que é a sua salvação, estar firme na sua salvação, você também não permita. Tudo aquilo que é morte, que o inimigo venha trazer para a sua vida, através das outras pessoas, porque ele vai usar o mundo lá fora. Se mantenha firme. Não, eu estou salvo no Senhor Jesus, e não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque o Senhor é a minha cabeça e Ele é a minha salvação. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a parte mais importante de uma armadura, é a espada. A espada faz toda a diferença. Sem a espada não adianta você ter a armadura. Nem vá para a guerra sem espada. Nem vá, nem saia. Tá? Nenhum soldado que vá à guerra vai desarmado, vai? Ele pode ir até de tanga, né? Mas se ele tiver com uma arma, né? Deixa o inimigo vir. Né? Ele pode estar que nem um índio, só de tanga. Mas se ele tem uma flecha, se ele tem um porrete, se ele tem um cacetete, pode vir, não tem problema não. Então a parte mais importante de uma armadura é a espada. E Paulo compreendeu bem o sentido disso. Ele o tomando como uma alegoria, como um símbolo, né, como uma imagem, né, uma linguagem dentro de uma cultura romana de guerra. Ele compreendeu muito bem, ele soube colocar isso muito bem. E hoje também isso para nós tem que estar bem entendido, bem preparado, porque eu tenho visto muitas falhas nossas, e por isso temos sido atacados pelo inimigo, apesar de ter uma armadura, mas é levando flechada tudo quanto é canto, e não consegue avançar, e não consegue atacar o inimigo e tomar aqueles que são deles e trazer para o lado de cá, porque a espada ela faz isso. Ao mesmo tempo que a espada é um objeto de ataque, ela também é um objeto de defesa. Você pode tanto atacar como você pode se defender, porque o inimigo também tem sua armadura, o inimigo também tem as suas espadas para guerrear, para vir contra nós. E se você tem a espada preparada, afiada, como nós vamos aprender aqui agora, você vai estar preparado, meu irmão, para sair dessa comorbidade de igreja que nós estamos vivendo, em ficar somente sentado nas nossas igrejas e deixando o mundo se lascar lá fora. Precisamos tomar a espada e precisamos ir adiante e empurrar o inimigo, porque Jesus disse para Pedro: sobre essa pedra, sobre essa verdade, sobre essa salvação, eu vou edificar a minha igreja e as trevas não terá poder sobre ela. E Paulo agora nos ensina e deixa claro, usando a figura da espada. Empunhe a espada, empunhe, pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero ler numa versão aqui, a versão nova, Almeida e atualizada,
que é a versão que a gente está vendo agora, Nova Almeida e atualizada, NAA. Usem também o capacete da salvação, a gente já viu, e a espada do Espírito, ó, e a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas nessa oração tem algo interessante que ele não usou nas outras descrições. Em todas as partes, ele não usou. Qual é a palavra que ele não usou? Qual sujeito ele não usou, que ele usou um sujeito agora? Qual é o sujeito ali? Ele não usou o sujeito, agora ele usou. Qual? O Espírito. Exatamente. Então, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O nome Espírito, a primeira letra está como? Está em maiúsculo? É o seu Espírito? Porque se fosse o seu Espírito, a letra seria como? Se fosse o seu Espírito, seria como? Minúsculo. Estaria falando do nosso Espírito. Mas ali está falando do Espírito, é o Espírito Santo. Então aqui Paulo começa a dar informações que vai de acordo com aquilo que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou. E Paulo está correto. A espada do Espírito. Então, a espada só é usada corretamente quando você está no Espírito. O Espírito Santo faz parte de você. Ele está em você. Qual é o louvor da Heloísa Rosa? As irmãs que cantam, né? Quando ela está descrevendo no louvor dela, né? Ela não chega a cantar isso, mas na sequência é isso que acontece. É isso que o Senhor Jesus vai dizer, né? Não se turbe o vosso coração. Se eu não vos teria dito, eu vou preparar um lugar. Se eu não vos teria dito, né? Eu vou preparar um lugar e voltarei e levarei para mim mesmo. Aí mais embaixo ele vai dizer: o Espírito que está entre vocês, ele vai estar em vocês, porque o Espírito Santo até Pentecoste, ele não habitava no homem, ele estava no meio do povo de Deus, que era Israel, não no mundo, mas no meio. A partir de Pentecoste, depois da ressurreição de Jesus, Jesus disse que vai mandar para ele estar em nós. Então o Espírito Santo habita em nós. E Paulo está dizendo que e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então, a espada vai ser usada pelo Espírito em nós. Que é a palavra de Deus. Então, o Espírito, ele tem uma ação, ele vai agir por nós, pelo nosso meio, mas ele precisa de algo, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Quem leu a Bíblia aqui? Quem todos os dias leu a Bíblia? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui não é uma ação passiva. Não é o Espírito que vai adquirir conhecimento da palavra para usar a palavra como espada. É ativo. O Espírito ele não é uma ação ativa. É Ele que vai colocar a palavra, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te... Não. O Espírito que está em você vai usar a palavra de Deus como espada. Está vendo? O Espírito que está em você vai usar a palavra de Deus como espada. A ação do Espírito depende da tua ação em viver a palavra de Deus, em se alimentar da palavra de Deus, para que o Espírito use ela como espada na hora da necessidade. Quem afia a espada é você. Quem afia o Espírito, quem dá condições da ação do Espírito
É você, é sua responsabilidade. Vamos ver isso? Hebreus 4:12. Bíblia NAA. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Opa, a palavra de Deus é viva. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ah, tá vendo aqui, ó? A palavra de Deus é espada mais afiada ainda, muito mais afiada. A palavra de Deus é muito mais afiada com a espada de 2 gumes. Então veja bem, meus irmãos, ao poder que está disponível a mim e a você. E você tem tomado posse desse poder? Você tem afiado a sua espada todos os dias? E não me venha dizer que não há tempo, não há oportunidade, porque o seu smartphone pode ter no mínimo umas 20 Bíblias em versões diferentes. Eu não aceito um cristão dizer que não tem como ler a Bíblia todos os dias. Seu smartphone tem. Bíblia tem aos montes. Tem gente que sai dando Bíblia aí, o Novo Testamento, dentro das escolas aí a 3x4. Não haverá desculpa no tribunal de Cristo. Não para condenação, que nenhum crente será condenado. Mas cada um será julgado segundo a obra que edificou no edifício do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva. Ela está viva, ela se move pela mão do Espírito. É mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de desviar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então veja bem, já começa, aqui a própria palavra já começa a dizer como essa espada trabalha, como ela age no mundo. O Espírito Santo, usando da palavra que você medita, que você lê todos os dias, na hora da necessidade, na hora do combate, na hora de combater o inimigo, tudo que você leu, tudo que você absorveu, o Espírito vai usar para você discernir o mundo e combater e retirar tudo aquilo que o inimigo lança contra você. A espada do Espírito que corta, que divide, que dá entendimento. Aqui o sentido é, a palavra de Deus como espada traz discernimento. Por quê? Porque o Espírito de Deus prescuta até as profundezas do próprio Deus. Sabe o que Deus tem e pensa em relação a nós. Então o Espírito Santo de Deus age com poder. Abra suas Bíblias em... Eu quero falar um pouquinho mais sobre qual é a palavra. Qual é a palavra de Deus? Que eu e você temos que estar tomando posse. Evangelho de João 6,63. Quem quiser acompanhar, está ali na parede. Quem estiver em casa, acompanha de casa. Você que está assistindo de casa, se gostou, se gosta do conteúdo, se gosta dos nossos cultos, dá o joinha, seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, mande nos seus grupos de igrejas, grupos de WhatsApp, do Instagram, do Telegram, de qualquer grupo que você tiver aí, manda esse vídeo. O Espírito é o que vivifica. Primeira parte. A carne para nada se aproveita. A carne para nada se aproveita. Eu destaquei ali em vermelho, ó. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. As palavras que eu tenho lhe falado, ela é espírito e são vida. As palavras de Jesus Cristo, o que ele falou, o que ele ensinou, nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, em Atos, carta de Pedro, carta de Judas, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, João, Apocalipse.
As palavras que eu tenho falado, elas são espírito e são vida. Se as palavras de Jesus, ela é espírito e são vida, e o espírito e a espada do a espada do espírito, que é a palavra de Deus, e a espada do espírito, na armadura de Deus, no confronto com o mundo, você vai tomar a espada de Deus, que o Espírito Santo vai usar, que é a palavra de Deus, que é o quê? O que Jesus diz, o que Jesus ensinou, o que Jesus pregou, o evangelho da salvação. É isso que é espada. E como eu mantenho a minha vida preparada para o Espírito usar a espada por meu intermédio? Através da leitura da Bíblia, através da leitura dos Evangelhos. E não só através dele, mas desde Gênesis e Apocalipse, Cristo, o descendente da mulher, é falado, é anunciado, é predito, é profetizado. Então, quanto mais eu me aproprio da leitura da palavra de Deus, quanto mais eu aprendo de Jesus Cristo, quanto mais eu absolvo de Jesus Cristo pela palavra, lendo o evangelho, o que ele está dizendo, o que ele está falando, guardando em minha memória tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, quanto mais eu faço isso, mais eu estou afiando a espada para a guerra contra esse inimigo que é invisível. Porque muitas vezes nós não conseguimos, e de fato nós não vemos ele fisicamente, mas ele se manifesta através do mundo e pelo mundo. E o discernimento de você atacar com a espada que o Espírito Santo vai usar através da palavra, e também para você se defender, porque a espada ela tanto ataca como ela se defende, precisa que você esteja habilitado e aprovado na palavra de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, em tudo que ele ensinou, em tudo que ele pregou, principalmente no seu mandamento, que é amai-vos aos outros, assim como eu vos amei, porque não tem amor maior do que esse, do que dar vida pelo seu próprio amigo. Dá a vida, Jesus deu a vida. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu medito, mais eu afio a espada do Espírito. E não se preocupa, porque Jesus disse: não se preocupem com o que vocês terão que responder ao mundo, porque naquele momento e hora o Espírito responderá por vós. Olha que promessa maravilhosa. Os discípulos, 3 anos ali convivendo com Jesus, a espada foi afiada, eles tinham o evangelho, eles tinham o conhecimento completo de Jesus. Então Jesus disse a eles: agora que eu vos deixo, vocês vão para o mundo, mas não se preocupem quando vocês estiverem diante das autoridades, diante dos reis, para responder a respeito da fé de vocês. E assim também somos nós, não temos que nos preocupar. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, menos eu preciso me preocupar com o que eu vou responder para o mundo. Quando o mundo vier me atacar com dados inflamados, com a espada dele, eu nem preciso me preocupar. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus guardada em meu coração, e na hora que o inimigo me atacar, o próprio Espírito de Deus em mim vai trazer em mim tudo aquilo que eu li e absolvi da palavra de Deus. Na hora ele traz para como uma espada que se defende e que ataca. Na hora que eles atacam, nós usamos ela como defesa.
a palavra de Deus como defesa, para nos defender. E na hora que a gente vai evangelizar, a palavra de Deus dentro de nós, sendo usada para quê? Para falar as verdades de Jesus, que é o quê? Um dos golpes, vamos dizer, né? Você está numa batalha e você vai golpear. O pecador está lá no mundo, e você está calcado com a armadura de Deus, a espada na mão. Então você vê o pecador, você vê o miserável. Então você vai atacar Satanás que está usando aquela vida. Então você vai chegar e vai dizer: Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó, você está atacando, o Espírito Santo está usando a espada que está dentro de você, Ele está usando para atacar o inimigo que está naquela vida. Então o Espírito Santo vai trazer na sua mente, que é essa figura que Paulo está usando. Ele usa a figura da armadura, mas para descrever a nossa condição no mundo, de defesa e de ataque. Então quando eu estou evangelizando, que eu estou falando da palavra de Deus, que eu estou falando, Jesus disse, é a espada sendo usada dentro de você. Mas se você não lê a Bíblia, o que é que você vai saber que Jesus disse? Você não lê a Bíblia, você passa a semana toda e não lê a Bíblia. Aí você vai encontrar o camarada, às vezes no serviço, trabalho, ou em qualquer canto, que nem eu já topei muito, camarada chorando, se lambrando, porque Deus me abandonou. Um dia eu topei uma mulher, lá em São Paulo, em Várzea Paulista, fui na casa de uma pessoa levar o evangelho, e depois no ponto de ônibus, topei uma mulher que se dizia... Era mulher, mas se dizia homem, dizendo: porque a minha vida está uma droga, porque a minha vida está horrível, porque a minha vida não presta, porque eu carrego um karma, porque eu na vida passada, ela acreditava em reencarnação, né? Porque na vida passada eu devo ter sido um caba, aí ela falou um palavrão feio, eu devia ter sido um homem muito ruim para nascer nesse corpo de mulher, mas agora eu me sinto homem, e eu vivo uma vida atribulada, uma vida terrível. Eu não fui lá para falar para o homem que eu ia falar, eu fui enviado para falar com aquela mulher, e no ponto de ônibus eu chamei ela, abri a Bíblia e falei: não, isso aí é tudo mentira, isso aí é invenção de Satanás na sua vida. Não existe negócio de reencarnação e de karma que você obteve de outro homem que foi ruim no passado e agora você vem nesse corpo e está pagando o pecado dele para que um dia você vá para o céu. Não, eu falei: não. Jesus diz, como eu li a palavra de Deus e o Evangelho, na hora o Espírito Santo me trouxe o Evangelho 6, Evangelho de João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí os textos me veio à mente, não pela minha força, não pela minha vontade, mas porque eu estava afiado com a palavra de Deus. E você, meu irmão, precisa estar afiado. A sua mãe precisa de você, seu pai precisa de você, seu irmão, seu tio, sua avó. Noé passou 100 anos falando da palavra de Deus, e quem creu? Eu estou aqui terça sim, terça não, falando da palavra de Deus, e quem é que vem? Terça agora eu falei da cronologia, falei um pouquinho. Quem aqui assistiu o vídeo que eu postei depois? As genealogias. Noé tinha, o pai de Noé, né? Provavelmente morreu antes de vir um dilúvio. Mas Metusalém, não sabe se Metusalém morreu no dilúvio ou não. Mas Noé tinha irmãos, tinha irmãs, tinha tio, camarada. Eles viviam 900 anos. Estava toda aquela galera viva. E quem é que creu em Noé? O irmão mais velho, o mais novo? A irmã? Não, ninguém creu. Então nós temos que crer que hoje nós temos uma armadura, que hoje nós temos poder dado por Cristo, que nem eu falei no começo, que é o Evangelho, é a palavra de Deus que vai lá no mundo como uma espada sendo usada pelo Espírito para confrontar o mundo e trazer libertação para o mundo, espada afiada. As palavras que eu vos tenho falado, elas são Espírito e são vida. Espírito ali, ó, está em letra minúscula, e vida em minúsculo. A palavra de Deus,
que é a espada, na minha boca e na tua boca, guardada, lida e guardada em nosso coração e nas nossas meditações, você vai levar espírito novo no mundo. Você vai fazer com que as pessoas nasçam do Espírito e elas vão ter vida, uma nova vida, através da espada que é a palavra de Deus dentro de você. E para a gente encerrar, que o tempo está passando, Jesus deu exemplo de como usar a espada, e ele Jesus usou corretamente a palavra de Deus como espada para se defender e atacar. Abra aí, Mateus 4. Mateus 4:1. Vamos fazer essa leitura. Jesus, o exemplo, que tinha certeza que a palavra de Deus era a espada que deveria ser usada contra as flechas e os dados e os ataques de Satanás, e também a palavra de salvação. Mateus 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, aqui a palavra de Deus, a espada de dois gumes, porque Jesus foi batizado por João Batista, um pouquinho antes. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito desceu sobre Jesus e ungiu como Salvador. Aqui ele está cheio do Espírito. Porém, o Senhor Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está vendo? Ele cheio da palavra de Deus, Jesus, do que Deus disse para ele, cheio da palavra que já era escrita. Jesus está usando uma palavra que já estava escrita. O Evangelho já está escrito para mim e para você. A espada está disponível, basta você querer tomar posse dela. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Porque Satanás usou a própria palavra. Olha a audácia de Satanás. Ele usou a própria palavra de Deus para colocar um tropeço. Às vezes você pensa que é o mundo lá fora. Às vezes você pensa que o ataque vai vir de pessoas lá de fora. Não. Às vezes crentes anãos, carnais, que não lê a palavra de Deus, que não tem uma vida espiritual verdadeira, vai vir como agente de Satanás, deturpando a palavra de Deus, para te levar a viver uma vida de pecado, prestando culto a coisas desse mundo. Aí o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrar você me adorar. Então o Senhor Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e somente a Ele servirá. Isso está lá em Deuteronômio 6,13. Quase 1000 anos antes de Jesus vir, 1000 anos, um milênio passado, diz assim: temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, somente a Ele sirva. Então Jesus usou o quê? A palavra de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz, como o quê? Palavra afiada, como fala em Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos dos corações. O conhecimento da palavra de Deus em você é a espada para discernir todas as intenções dos corações das pessoas que estão servindo as trevas lá no mundo. Você vai discernir, você vai entender, vai ficar bem claro o que o inimigo está querendo dizer pela boca dos filhos dele. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não medita, que vitória você terá? Nenhuma. Então, quer um conselho, meus irmãos? Isso aqui é o próprio Espírito do Senhor falando conosco, trazendo essa palavra maravilhosa. Quer vencer, quer ter vitória neste mundo? Não é vitória de prosperidade, não é vitória dessas teologias de prosperidade e teologia de libertação, não é nada disso não, porque não é neste mundo aqui a batalha é contra as trevas, é contra Satanás, que quer nos destruir, que quer destruir a nossa igreja, que quer destruir a nossa comunidade, que quer destruir a nossa irmandade, e ele começa colocando desânimo, que lá em Hebreus diz, que muitos, não deixe de frequentar, não deixe de estar junto, porque aqui há o fogo, a brasa fora do braseiro se apaga. Então é aqui que devemos estar, e é aqui que devemos permanecer sempre, afiando a nossa espada, para que o Espírito use para o momento oportuno do mal lá no mundo. Amém? E quantos aqui quer tomar posse dessa espada? Quantos aqui quer fazer um propósito firme de estar sendo preparado cada vez mais? Terça-feira agora vai ter, não vai ter não, só na outra, porque já foi, quê? Vai ser carnaval, a gente vai ter que esperar esse período aí passar. Então a escola bíblica dominical é o lugar da gente afiar nossas espadas, e tem muitos outros projetos que a gente pode fazer para estar afiando as nossas espadas no Senhor. Amém? Então você que está em casa, quer tomar posse, quer fazer parte desse corpo, crê em Cristo Jesus, confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador, arranque tudo isso que impede a sua vida. Você não toma posse da salvação, você vive uma vida amarrada, uma vida de miséria, de desgraça, porque você está preso na mão de Satanás. Mas a palavra de Deus aqui pregada, anunciada, ela é a espada que agora entra no teu coração e na tua vida. Confessa Cristo Jesus e você será salvo para a glória de Deus. Arranque tudo isso que amarra a sua vida. Você vive preso em idolatria, feitiçarias, carregando pingentes no seu pescoço, carregando coisas que está amarrando a sua vida, que o mundo diz para você que isso aí vai te salvar, vai te ajudar, vai te trazer bênção, mentira, tudo isso é falso, enganoso, tudo isso está amarrando a sua vida. Você está nessa depressão, você está nesse sofrimento, seu filho vive nas drogas, sua vida é uma droga de fato, porque você vive preso nessas maldições. Arranca isso aí da sua vida, do seu pescoço, jogue no lixo e entrega a sua vida a Jesus Cristo e confessa e diga: a partir de hoje o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida e somente a Ele eu servirei, e vou buscar essa palavra de salvação e vou tomar posse da armadura da salvação. Então muito obrigado por você que assistiu. Não se esqueça de dar o seu like no final agora e se inscreva no canal. Muito obrigado. Meus irmãos, levantem e vamos orar e agradecer a Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, porque não há outro, não há ninguém, não há razão de vida, nem de nada, Senhor, porque o Senhor é que nos deu toda essa bênção maravilhosa, que é a armadura de Deus para resistirmos ao dia mal. Obrigado por isso, obrigado por esse presente, porque isso é um presente, isso é uma dádiva,
Eu não podia fazer isso por mim mesmo, mas Cristo Jesus morreu naquela cruz e deu essa oportunidade. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que eles entendam essa palavra e tomem posse dessa armadura cada dia mais, lendo a palavra de Deus nas suas casas todos os dias, para a glória e louvor de Deus nosso Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja, sara, cura aqueles que precisam, abençoe a vida de cada um aqui, Senhor, dê sustento, nos guarde e nos livre do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor, e amém. Guarda o pastor, abençoa a vida do pastor, problema de saúde de garganta, ajude ele, a esposa dele, o filho dele, proteja e guarda, livre de todo mal, Senhor. E que tua igreja, Senhor, que é o teu corpo, vá em paz e fique em paz, em nome de Jesus, amém. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos moradores de Calumbi, Pernambuco, convido todos vocês a visitarem a Primeira Igreja Batista de Calumbi. Aqui você encontrará um ambiente acolhedor, com momentos de reflexão, louvor e comunhão. Venham conhecer nossa história e compartilhar momentos especiais. Esperamos por vocês!